necessidades. Que possamos abrir nossos corações e nossas mentes para as verdades que necessitamos, para as nossas mudanças íntimas. Agradecemos também os benfeitores amigos que estão conosco, trazendo o reequilíbrio do campo físico, mental e espiritual. Agradecemos antecipadamente os benefícios que serão prestados em nossos lares e a todos os corações vinculados aos nossos. Obrigada, Jesus, obrigada aos benfeitores amigos, e assim iniciamos a reunião da noite de hoje. Assim seja. Conosco hoje nós temos o Rudinei, do Centro Espírita Bezerra de Menezes de Palhoça. Obrigada por aceitar o convite, todos seus. Boa noite a todos. Sempre um prazer voltar aqui, na Associação Espírita Fé e Caridade. Casa onde o senhor Nereu militou tantos anos, né? O pessoal mais antigo conheceu. É meu pai. Né? O tema que nós propomos hoje, para a nossa exposição, é o esquecimento das existências passadas. E por que das existências passadas e não das vidas passadas? Porque se nós, a doutrina espírita, temos como base, né, a sobrevivência do espírito, que o espírito é imortal, então nós espíritos temos uma vida só, né, com várias existências encarnadas nesse planeta ou em outro. Então, nós esquecemos das nossas existências passadas e não das nossas vidas passadas. Tá? E a reencarnação é uma lei natural, né? Uma lei de Deus, para todos nós, seres espirituais, conseguimos evoluir, e ela serve como instrumento para o nosso progresso. Assim, nós podemos ter certeza que cada um de nós já esteve aqui neste mundo encarnado inúmeras vezes, num corpo material diferente, numa família diferente, numa época diferente e em locais diferentes. E durante todas essas etapas, nós tomamos, como fizemos no nosso dia a dia, muitas decisões. E nessas decisões nós cometemos acertos e erros. E isso, com as sucessivas encarnações, vai nos dando uma somatória de experiências e lições que nós nunca mais esqueceremos. E é bom saber também que para reencarnar, ou ao reencarnar, todos os espíritos passam por um processo preparatório para esse reencarne, para essa volta à carne. E esse processo varia muito de acordo com a evolução moral e espiritual desse espírito. Nós podemos fazer uma compilação, mais ou menos 3 tipos de reencarnação, vamos dizer assim. A compulsória, que é aquela que o espírito não tem condição nenhuma de escolher o que ele pode vir para ele se progredir, para ele melhorar. Então, esse espírito reencarna sem às vezes, na maioria das vezes, sem a concordância dele mesmo. É a equipe espiritual, os espíritos mais evoluídos, que lhe impõem uma reencarnação para ele começar a poder resgatar aquilo que ele não vem fazendo direito. O segundo tipo seria a proposta, que é aquela quando nós já temos noção de que fizemos algumas coisas que não devíamos ter feito e precisamos reparar, né? Então, nós pedimos para vir determinadas maneiras que nós possamos pagar ou resgatar aquilo que nós precisamos, como eu vou dizer, no quitarmos aquele débito que nós deixamos aqui. Mas a providência divina é muito boa, que eles nos acompanham, eles não deixam nós escolher sozinhos, eles nos acompanham e nos conhecendo melhor que nós, sabendo os nossos débitos, os nossos méritos, e ajudam nessa programação. Vamos dizer assim, quem está devendo a alguém, se a gente está devendo a alguém, a gente queria poder pagar essa pessoa de uma vez só. E às vezes a gente no mundo espiritual, quando está para voltar,
A gente quer resgatar tudo aquilo que a gente já fez de errado de uma vez só. Mas não é assim. Os bons espíritos, como conhecem a gente muito, eles sabem que se nós nos propormos a fazer tudo de uma vez só, nós vamos acabar ou fracassando ou adquirindo mais dívida ainda. Então Deus é tão bom que Ele nos permite pagar a prestação, vamos dizer assim, né? Dizer, eu estou devendo 100, eu quero pagar os 100. Não, meu irmão, tu não vai pagar 100 porque tu não tem condições ainda. Paga 10 nessa próxima aí, que está muito bom. Se tu conseguir pagar 10, já está no lucro. E finalmente, a tipo de reencarnação que seria a livre, aquela quando o espírito já é mais elevado e ele já tem condições de escolher como ele vai fazer, como ele vai reencarnar, onde ele vai reencarnar. E esse, então, nós vamos dar como exemplo o Chico Xavier, né, que foi um espírito que já veio numa missão. Ele sabia onde ele ia ficar e mesmo assim, quem conheceu a vida do Chico sabe que de qualquer maneira não foi fácil, né? Mas, terminando essa introdução, quem já trabalhou, quem trabalha na doutrina espírita, ou quem já conversou com algum espírita, com algumas pessoas de outra religião, surge muito essa pergunta. Mas se nós já viemos, já reencarnamos então tantas vezes, temos tantas experiências, por que a gente não lembra? Né? Por que? Será que se nós lembrássemos nossas existências passadas, não era melhor para a gente entender as dificuldades que nós estamos passando aqui? Como é que a gente pode ser responsável por atos que nós nem lembramos? E por que a gente deve, agora, nessa existência, pagar por faltas de outras que a gente não lembra também? Não? Nunca ninguém escutou esse questionamento de uma pessoa que é leiga, que escuta falar em reencarnação, não entende e faz esses questionamentos. Então, nós vamos tentar explicar aqui o porquê desse esquecimento que nós, quando voltamos, cada vez que voltamos à carne, nós não lembramos do passado. A resposta já está começando a ser dada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 11, que justamente trata do esquecimento do passado. E lá nos diz: frequentemente o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Ou seja, a nossa parentela, nossos parentes, as pessoas que nascem perto da gente, vamos sempre, provavelmente são aqueles onde nós temos mais problemas, mais débitos para acertar um com o outro. Se reconhecesse nelas a quem odiara nesse meio, será que o ódio não lhes despertaria de novo outra vez do íntimo? Ou seja, se você tivesse um parente que você soubesse alguma coisa, lembrasse alguma coisa dele, será que você ia ser mais fácil ou mais difícil de perdoá-lo? Porque como nós já falamos, quando nós renascemos, nós trazemos conosco tudo que nós adquirimos, né? Mas a cada existência nós temos um novo ponto de partida. E uma boa coisa que nós temos que cuidar é que as nossas tendências, aquelas coisas que nós mesmos sabemos que nós ainda temos a tendência, vamos dizer, para aquele lado negativo, a gente sabe quando pensa alguma coisa ou faz alguma coisa que não está totalmente correto. Isso, justamente, é que nós temos que prestar atenção, que é isso que nos falta para nos corrigir. Então, todas aquelas coisas que nós sabemos, às vezes um ciúme, uma mágoa, uma inveja, se nós temos, às vezes nos pegamos com essa tendência, vamos prestar atenção, porque isso provavelmente está vindo de coisas passadas. Nós não lembramos, mas está ali, latente dentro de nós. Né? Então, como eu falei lá no início, a toda reencarnação existe um processo todo preparatório para esse espírito voltar à carne. E durante esse processo, o espírito sofre um gradual esquecimento do seu passado espiritual. E por que isso? Por que nós devemos lembrar? Justamente porque quando nós temos
na maioria das vezes, nas nossas existências anteriores, coisas muito ruins, coisas muito amargas, coisas difíceis de nós lembrarmos, né? E aí, mais uma vez, a providência divina nos mostra, né, como sempre, a bondade e a sabedoria do nosso Pai, de Deus. Vocês querem um exemplo? Um ex-detento. Quem dá emprego para alguém que se apresenta como ex-detento? Não precisa nem saber o que ele fez. Ele é ex-detento. Não se sabe qual foi o crime que ele cometeu, quanto tempo foi, o que causou. Mas vocês todos sabem que todo ex-detento é praticamente impossível arrumar um emprego. Então, vocês imaginem se nós lembrássemos das todas as pessoas que nós encontrássemos, para que nós ia dar emprego, se nós lembrássemos o passado de todo mundo, né? Esse é só um exemplo de como o esquecimento vai nos ajudar. Porque nós não podemos esquecer que se nós ainda nos achamos imperfeitos, e somos ainda, escorregamos de vez em quando, no passado nós somos muito piores. Atualmente, nessa encarnação, podemos todos ter certeza que nós somos a nossa melhor versão. Então, vocês já imaginem o que nós já não fizemos lá para trás. Que hoje nós não fizemos coisa errada, imagina que nós não fizemos antes. E é justamente, como falei ainda há pouco, esses traços da nossa imperfeição é que aparecem as nossas tendências anteriores. Egoísmo, orgulho, vaidade, diferença, ódio, violência, que está tão em moda, né? Então, na verdade, esse processo de esquecimento é uma dádiva divina. Porque ela funciona, esse esquecimento, ele funciona como uma proteção a nós, espíritos que ainda não temos uma estrutura psíquica capaz de assimilar tudo aquilo de ruim que nós já fizemos no passado, sem se perturbar. Vai nos atrapalhar se nós lembrássemos de tudo que nós já fizemos, iria nos atrapalhar mais do que ajudar. Então, Deus nos deu esse esquecimento. Toda vez que nós nascemos, que nós voltamos à carne, nós despertamos, como vamos dizer assim, zerado. A gente começa sempre do zero a cada encarnação, para nós conseguirmos reescrever a nossa história saindo do ponto zero, sem ter nenhuma sugestão anterior, nenhum problema de ficar remoendo o passado. Nós podemos fazer uma analogia que nós somos, todos nós espíritos, como um livro que está sendo feito. As existências anteriores, já está lá, os capítulos, está tudo escrito lá. E a cada nova encarnação que nós temos, nós vamos escrever mais um capítulo nesse livro da vida espiritual. O esquecimento do passado, portanto, faz parte do processo reencarnatório, como eu falei, para nós sermos mais autênticos, para nós possamos tomar as decisões nessa nova encarnação sem estar atrelado, sem estar preso àquilo que já fizemos no passado. Porque nós não devemos esquecer que provavelmente naquelas existências que nós vivemos no luxo, no poder, na riqueza, será que nós conseguimos escapar de sermos orgulhosos, de sermos egoístas, de sermos vaidosos? Ou também na miséria, na privação, na submissão, será que nós não fomos tivemos nem um pouquinho de revolta, de inconformismo, de descontentamento? Será que essas lembranças não iam nos perturbar nas nossas relações sociais de hoje em dia? Se nós soubéssemos o que nós já fizemos em outras encarnações? Como que seria a nossa vida hoje? Se tudo que nós já fizemos em todas as encarnações, as inúmeras encarnações que nós tivemos, nós estivéssemos lembrando de tudo que nós já fizemos nesse nosso livro que está sendo escrito.
Será que se nós lembrássemos de todos os erros que nós cometemos e também daqueles que cometeram contra nós, o que vocês acham? Será que é melhor lembrar ou esquecer a cada encarnação? Porque também não devemos esquecer, se fosse essa lei valesse de nós lembrarmos de tudo, que não só nós lembraríamos o que nós fizemos para os outros e que os outros fizeram para nós, como os outros também lembrariam do que nós fizemos. Né? Então, tem o outro lado da história. Mas, como Deus, além de bondoso, é a sabedoria universal, Ele lança, que o Kardec chama de um véu temporário sobre o nosso passado, que é justamente para nos ajudar a superar essas nossas imperfeições e tentarmos evoluir com maior liberdade, porque nós não vamos lembrar. Porque se as lembranças do passado não se perdem, que nós vimos aqui, é temporário esse esquecimento, né? Mas elas sempre, como eu falei, aparecem, e às vezes bem sutilmente, nos nossos gestos, nos nossos atos e nas nossas palavras. E que é onde nós temos que, eu já falei, nós temos que ficar bem atentos para isso. São essas horas que a gente dá escorregada, que a gente tem que, não, é isso aqui que eu tenho que corrigir em mim. Que se eu estou fazendo isso ainda, eu sei que não é certo, eu preciso corrigir. Então, todas essas lembranças, elas são esquecidas, mas permanecem esquecidas lá na nossa voz, da nossa consciência e nas nossas tendências instintivas. E justamente é isso, elas devem nos servir de guias, essas lembranças que nós temos, essa voz da consciência que está sempre a nos cobrar, que é isso que nós temos que corrigir para poder progredir, para termos sucesso nessa existência aonde nós não tivemos nas passadas. Devemos lembrar sempre que a misericórdia divina nos concede sempre o necessário e o suficiente para essa encarnação, para ter uma vida proveitosa e podermos evoluir. Ou seja, como diz o ditado, Deus dá o frio conforme o cobertor. Por mais que nós, na maioria das vezes, achamos que nós temos os maiores problemas do mundo, que ninguém é tão sofredor como a gente, pode ter certeza que Deus não dá um tiquinho a mais do que nós possamos suportar. A partir do momento que nós tivermos isso, não só na nossa cabeça, mas dentro do nosso coração, vai ser muito mais fácil nós entendermos os problemas da vida e saber enfrentá-los. Porque se Deus, que é Pai, nos ama, permite esses sofrimentos, é porque nós precisamos passar por eles e temos capacidade de conseguir superá-los. Basta nós termos vontade. Aí a montanha não vai ficar tão alta, as pedras do caminho não vão ser tão difíceis de ser retiradas. No livro, que é o Espiritismo, Kardec nos responde, concluindo aquilo, né, que nós já conversamos agora há pouco ali. O espírito não perde nada daquilo que adquiriu no passado. Ele só esquece a maneira pela qual adquiriu a experiência. E aí nós podemos ver, tem pessoas que têm facilidade para aprender línguas ou para escrever, outros têm facilidade para música. Nós vemos de vez em quando aí na internet crianças com 3, 4, 5 anos que já estão tocando, ou aqueles que têm facilidade para esporte, ou outros que têm habilidades manuais. O que é isso? Isso são as nossas experiências passadas que estão inatas em nós. Nós não podemos não lembrar, mas nós temos aquela habilidade. Né? Mais uma prova que é assim que funciona. Então eu volto a perguntar, será que as lembranças das nossas existências passadas realmente seriam necessárias para essa vida atual? Eu acho que já deu para nós começar a mudar de ideia, né? Mas mesmo assim, no Livro dos Espíritos, pergunta 392, Kardec perguntou, por que o espírito encarnado perde as lembranças do passado? E aí veio a resposta. O homem não pode, nem deve saber de tudo. É o que Deus, em sua infinita sabedoria, quer de nós. Se não fosse pelo véu que oculta certas coisas, o homem seria facilmente ofuscado, como quem passa da escuridão à luz. Quem nunca saiu do quarto escuro, que abrir a janela assim que ofuscou tudo? Se nós lembrássemos, talvez nós ficássemos ofuscados também. Né? E aí,
graças a esse esquecimento, nós não vamos ficar ofuscados. Nós vamos poder ser nós mesmos e tomarmos as nossas decisões com mais facilidade, sem estarmos atrelados ao passado, como vimos anteriormente. Continuando, a mesma resposta. Porque se nos lembrássemos de nossas vidas anteriores, nossa evolução seria mais difícil, já que seríamos capazes de reconhecer nossos antigos adversários e vítimas, e renasceríamos rancores e continuaríamos tropeçando. Se nós lembrássemos de tudo que nós já fizemos um por outro, ia ser muito mais difícil nós nos acertarmos. E nós já sabemos que um dia nós temos que nos acertar. A única maneira de nós conseguirmos evoluir é nos entendendo e nos acertando. Se nós lembrássemos de tudo que já fizemos um com o outro, ficaria muito mais difícil. Portanto, é pela misericórdia de Deus e pelo objetivo do nosso progresso espiritual que existe esse esquecimento do passado. Né? E é através dele que nós vamos ter maior oportunidade de progredir e distinguir, através de nós mesmos, o que é distinguir melhor o bem do mal e escolhermos sempre o bem, de livre e espontânea vontade, ou seja, pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso próprio mérito, que é o que Deus quer. Nós é que temos que tomar as decisões sempre. Vocês querem ver? Se não existisse um esquecimento do passado, como ficaria mais complicado? Eu vou dar dois exemplos aqui. Nós aprendemos que para nós progredirmos, o espírito para evoluir, ele tem que evoluir tanto a parte moral dele quanto a parte intelectual. Né? Não existe espírito elevado que não tenha uma grande moral e que tenha uma capacidade intelectual, uma sabedoria grande. Né? Mas vamos ver, se eu lembrasse do meu passado e eu tivesse sido um bom músico numa encarnação, eu estou lembrando que na música eu me dava bem, chega nessa próxima encarnação eu vou querer ser músico de novo, porque eu já tenho meio caminho andado. Né? E na próxima eu vou querer ser músico de novo, porque eu estou bem, eu faço a minha vida aqui, porque se eu sei fazer eu estou tranquilo, não preciso aprender mais nada. Mas não, nós precisamos aprender todas as outras áreas. Então, com o esquecimento do passado, numa encarnação eu vou ser músico, na outra eu vou ser dentista, na outra eu vou ser engenheiro. Eu vou mudando, que é a única maneira que nós temos de evoluirmos moral e intelectualmente, é tendo todas as experiências possíveis. É só assim que a gente vai aprender. Não tem como os outros nos mostrarem o caminho, nós temos que fazer o nosso próprio caminho. Um outro caso da dificuldade que seria é o resgate das nossas faltas, como nós comentamos já. Se nós lembrássemos de tudo, como é que a gente se sente, como todos nós nos sentimos, quando a gente magoa alguém, às vezes até sem querer, alguém que a gente goste muito? A gente vai ficar como? A gente vai tentar encontrar uma maneira de reparar aquilo que nós fizemos. A gente sabe que a culpa é nossa, né? E a gente gosta daquela pessoa. E normalmente é isso que acontece quando nós estamos no mundo espiritual. Nós vemos que magoamos pessoas que aqui ainda não sabiam que gostavam, mas já gostavam antes. E a gente vai querer voltar para reparar. Então, mais uma vez, provando a necessidade do esquecimento das nossas existências passadas. A Joana de Ângeles, para quem não conhece, era mentora espiritual do Divaldo Pereira Franco. No livro Otimismo, no capítulo 15, ela nos alerta. Sem o esquecimento temporário das ações pretéritas, o progresso moral, o nosso progresso moral seria impossível, ou, pelo menos, muito mais penoso para o espírito. Teríamos muito mais neuroses e psicoses do que já temos. Nesse mundo aí, todo cheio de neurótico e psicótico. Imagina se nós não lembramos das coisas, imagina se nós lembrassemos de tudo que aconteceu. Né? Muito mais esforço para perdoar, superar ressentimentos e dar oportunidade aos que erraram. Então seria muito mais difícil o nosso acerto. Né? As relações familiares, os conflitos familiares. Quem aqui não tem na família aquela pessoa, uma pessoa ou duas que não tem jeito de se acertar? Seja um irmão, um primo, um tio, um agregado, qualquer coisa, toda a família tem.
E se nós, isso sem lembrar, imagina se nós lembrássemos que cada um daqueles parentes, que como nós vimos lá no início, normalmente as relações só familiares é onde a gente precisa. Para rir tem que ser, é isso mesmo, todo mundo tem. Né? Nós temos as relações familiares, é onde nós temos que começar a fazer os nossos acertos. Então, se nós lembrássemos, seria muito mais difícil. E aí a Joana, novamente, no livro Dimensões da Verdade, no capítulo 11, nos diz, completa, né? Se em ignorância quanto ao mal que te hajam feito, eles, os teus familiares, se te sentes incapaz de olhá-los, de entendê-los, ajudá-los e amá-los, oferecendo-lhes compreensão e simpatia, se tu não lembrando de nada, tu já tá, com alguns tu já não consegue fazer nada disso, né? Como te portarias se, na filha rebelde, você soubesses, ou identificasseis, uma antiga companheira que o adultério arrastou? No nosso irmão consanguíneo, o destruidor de um antigo ninho de amor que o tempo não consumiu. No pai, na mãe, no filho ou no outro parente, arquiteto da tua ruína ou vítima das tuas irresponsabilidades. Se reconhecêssemos nelas criaturas a quem odiamos, talvez o ódio despertasse outra vez em nosso íntimo. E ainda que tal não ocorresse, é o outro lado. Sentir-nos-íamos humilhados na presença daquelas a quem houvéssemos prejudicado ou ofendido. Né? Ou nós não conseguiríamos aplacar aquela indiferença, aquele ódio àqueles que nós fizeram alguma coisa contra a gente, ou também estaríamos humilhados naqueles que nós soubéssemos que tinham prejudicado e hoje nós gostamos tanto. Então, o esquecimento do passado, na verdade, é uma ferramenta para a nossa evolução espiritual. Quando aproxima-se a reencarnação, nós já falamos daquele processo que todos os espíritos passam, o espírito vai entrando em perturbação e aos poucos ele vai perdendo a consciência dele mesmo, ficando como se fosse numa espécie de sono, durante a qual todas as faculdades que ele tem como espírito ao entrar na carne vai ficar em estado latente. E é necessário esse estado de transição justamente para aquilo que nós comentamos no início, para que o espírito tenha um novo ponto de partida. E para ele que ele não lembra nessa nova existência tudo aquilo que podia atrapalhar ele, como nós vimos até agora. Então, mais uma vez, a necessidade do esquecimento. Vamos ver mais um exemplo de como tudo é sábio nas obras de Deus. O bebezinho, a criança pequena, necessita dos cuidados da mãe, né? Os cuidados especiais de uma mãe, da ternura da mãe, que ela pode dispensar, porque além de ser a mãe, aquela ternura materna, tem a fraqueza, a ingenuidade daquele ser pequenininho, indefeso. Né? Para toda mãe, o filho é sempre um anjinho. E é preciso que assim seja. Né? Vocês já imaginaram? Será que a mãe teria tanto devotamento àquela criancinha, se ela olhasse para ela, lembrasse o que ele já foi em outra vida, o que ele já fez com outras pessoas ou com ela mesma? Né? Aquelas ideias de adulto que ele ia ter, se ela conhecesse o passado dele, como seria esse relacionamento de mãe e filho? Olha a bondade e a sabedoria de Deus. No curso dos primeiros 7 anos de vida, o espírito é como se realmente fosse uma criança ainda, por o seu caráter está adormecido. Aquelas ideias, aquele caráter que ele formou através de todas as outras experiências dele, ele fica adormecido nesse período. E é por que Deus fez assim? Olha a sabedoria dele. Que é justamente durante esse tempo, quem não conhece o ditado aquele que é de pequenino que se torce o pepino, né? É muito mais fácil nós ensinarmos os nossos filhos as coisas corretas enquanto eles são pequenos que depois que cresceram, né? Porque justamente até os 7 anos,
por estar o caráter dele ainda mais amaciado, ele fica mais acessível aos pais, conseguir mudar a sua natureza, fazê-lo ajudar, fazer corrigir aquelas tendências negativas que ele tem, é que Deus, mais um motivo do esquecimento, torna também, facilita a tarefa que é incumbência nossa dos pais, de ajudarmos os nossos filhos a se desenvolver. E aí, mais uma pergunta. Então, mas se é um esquecimento temporário, quando é que a gente recobra nessas lembranças? Quando é que o Espírito recorda essa lembrança? Enquanto estamos encarnados, eu já falei, aparece lá nos nossos gestos, nos nossos atos, nas nossas palavras. E quando desencarnados, as lembranças que nos são úteis, né? E que nós tenhamos capacidade de suportar, são recuperadas aos poucos. Obrigado, João. Assim, normalmente o espírito desencarnado só tem lembrança de alguns fatos mais relevantes das suas existências. Fatos esses que ele usa para definir e planejar como será a sua próxima existência. Né? Então, para fixar, não existe esquecimento permanente, sim uma interrupção temporária das nossas recordações para o nosso próprio bem, para a nossa própria evolução. Claro que nós vamos chegar na lembrança completa de todas as nossas existências, quando nós estivermos evoluídos suficientes e prontos para suportar aquelas coisas que nós já fizemos e podemos não ter perturbações, né? Assumimos aquelas revelações do passado. Devemos lembrar também que esse esquecimento do passado e por conseguintemente das faltas que nós cometemos, não atenua as consequências dessas faltas de maneira nenhuma. Não é porque nós esquecemos que aquilo que nós estamos lá em débito vai ficar esquecido. Só que nós lembrarmos dela causaria, na verdade, um fardo insuportável, que para a maioria das pessoas causaria um desânimo e elas não fariam nada nessa nova encarnação de tão preso que estão ao passado ainda. Então, para nós irmos concluindo, que já passamos do horário, é necessário esquecermos o passado das nossas outras existências. Por quê? Porque nós precisamos estar ligados aqui, no agora, o que nós podemos fazer hoje. Não adianta nós ficarmos pensando o que eu já fiz, o que eu já fui. Eu tenho que preocupar o que eu estou fazendo e o que eu posso fazer para melhorar. Nós temos que viver e agir para construir um destino melhor. Né? Dos sofrimentos, outra coisa para todo mundo ir para casa pensando nisso. De todo aquele sofrimento que a gente suporta, das nossas provas, né, todos os problemas que temos, nós temos que concluir que fomos culpados. Porque Deus não cobra nada de quem não tem débito. Né? E do grau de dificuldade que esses sofrimentos que nós passamos, né, sendo justo esse nosso resgate, sendo consequências das nossas faltas, pelo grau de dificuldade que nós temos, nós podemos ter uma ideia do nosso passado moral, ou seja, do que nós já fizemos lá para trás. Quanto mais nós fizermos para trás, mais nós temos que resgatar, mais difícil é o nosso dia atual. E mais uma vez, ficar de olho nas nossas tendências más, porque elas que estão tentando, vão nos ensinar, vão nos dar dica do que nós precisamos corrigir em nós, é o que nós temos de imperfeito ainda. Seja o que for. Paciência, inveja, ciúme, nós temos que ficar de olho. E para encerrarmos então, o Espírito da Verdade nos diz literalmente, se vocês saírem daqui com essa frase na cabeça hoje, está ganho o dia. Se queres saber como foi teu passado, olha o teu presente. Tudo o que passas hoje é resultado do que fizestes ontem. Então, nós colhemos aquilo que plantamos. Essa é a grande lei. Obrigado a todos pela paciência e até uma próxima vez.
Obrigada.